Mais uma semana e nós estamos juntos para a glória de Deus. Programa Vida Pura no canal da Telmídia. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque nós estamos trilhando a série Consequências da Pornografia e você não pode perder nenhum episódio de jeito nenhum. Hoje o tema é... Você já parou para pensar que você mudou? Você mudou. Você acreditava nas coisas de uma forma e agora está acreditando de uma outra maneira totalmente diferente. A sua fé mudou. A sua maneira de enxergar as coisas mudaram. Sabe o que aconteceu com você? Houve distorções profundas das suas crenças. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre distorções de crença, logo após a vinheta mais bonita do YouTube. Estamos aqui, Consequências da Pornografia, e hoje nós vamos falar sobre distorções de crenças. Isso é muito importante. Olá, Davi. E aí, Felipe? Tudo bem? Tudo bem. Cara, quando você deu a ideia desse tema, né, que a gente estava ali bolando as consequências da pornografia, faz muito sentido para mim, porque existe um Felipe antes da pornografia e um Felipe depois. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, cara, eu tinha uma fé. Se alguém falasse assim, você vai morrer por causa de Jesus, eu falava, morro, mas não nego a minha fé. Sei que vou pro céu, sei o que tá acontecendo, tô tranquilo. Eu tinha uma convicção muito grande, até mesmo com relação à morte e o que aconteceria após morte. Cara, o Felipe pós-pornografia, quando começa com 12 anos de idade, ele vai perdendo todas as crenças. Ele vai chegar num nível de degradação que... Será que Deus existe? Será que Deus existe? E aí, nessa transição, faz todo sentido o que você fala sobre distorção de crenças, porque é uma consequência maligna que parece que ela nos coloca num lugar de tipo assim... Se Deus não existe... Então eu sou o Deus da minha vida. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Exato. Quão perigoso é isso? Não, exatamente. Você falou as palavras corretas, né? A gente falou sobre ilusão no programa passado e a ilusão, ela vem justamente dessa consequência, que é a distorção de crença. A gente vê, por exemplo, Paulo falando lá em Romanos 1, 21, Felipe, o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, né? O que seria glorificar a Deus como Deus? Vamos pensar no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, além de Deuteronômio 6, versículo 5, né? Não foi feito isso. Ou seja, não glorificou a Deus como Deus. Quando eu não glorifico a Deus como Deus, sendo que eu fui criado para glorificar a alguém, né? Nós cremos nisso, logo eu vou glorificar alguém. Quem eu vou glorificar? Não existe outro Deus. Qualquer ídolo que eu fizer, seja um ídolo de estátua ou alguma coisa, uma situação, pessoa, vício, o que seja, todo Deus o ídolo, na verdade, ele serve quem o adora, é o contrário. Ele é um objeto para o prazer dessa pessoa que o entrega reverência. Logo, o Deus de todo idólatra é o próprio idólatra, que tudo volta para mim. Verdade. Então, quando eu tiro Deus desse lugar no meu coração, eu estou colocando quem? Eu mesmo. Meu mesmo. Eu estou me vendo como meu Deus. E olha o que acontece com quem se entrega a essa realidade mental. Versículo 24 de Romanos 1. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação, palavra que você usou, do seu corpo entre si. Ou seja, a distorção de crença central, que é mãe de todas as outras distorções, é essa. Quando eu passo a me ver como meu próprio Deus. Como isso acontece na prática, na vida de um pecador sexual? Como é que ele passa? Não, eu nunca me vi como Deus. Será? Aí volta pra ilusão, né? Não, eu nunca me vi como Deus.
né? Não, de maneira outro nenhuma. efeito da pornografia que a gente pode trabalhar em outro programa, que é a dissonância cognitiva, né? Sim. Tá ali na cara dele a realidade, mas ele prefere negar, ele prefere acreditar na mentira dele. Por quê? Porque ele é o Deus dele. Então ele quem Justamente. dita as próprias verdades que ele crê. Um texto que mostra isso na prática, essa relação, Lucas 15, na parábola do filho pródigo, olha só, Jesus disse, né? Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois. O filho mais novo, o que aconteceu com ele, Felipe? Reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. A gente vai ver depois na parábola que ele acaba comendo comida de porco e tudo mais. Pensa comigo, Felipe. Quando ele falou pro pai, pai, me dá minha parte da herança. Na cabeça dele tava assim, eu vou pegar minha parte da herança porque eu vou lá viajar pra outra cidade pra comer comida de porco, que comer comida de porco é da hora demais. Ele já tinha feito o plano na mente dele, ia dar tudo certo. Na cabeça dele, na cabeça do pecador sexual, vai dar tudo certo. Não vai ter problema nenhum. E quando você acredita dessa forma, ainda é fé. Fé na coisa errada, mas é fé. Por isso é uma distorção de crença, entendeu? Porque você é tão Deus do seu coração. Ser Deus do coração não quer dizer que você deixa de acreditar em Deus, Deus com D maiúsculo. Significa que você deixou de glorificá-lo como tal. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque eu é quem dito as minhas próprias verdades. E no meu mundo perfeito das fantasias e ilusões, vai dar tudo certo o que eu estou fazendo. Vai dar tudo certo. Vou fazer assim, assim, assim e vou ter prazer. Todo pecador sexual, ele tem um início de plano, que ele, na cabeça dele, considera como se fosse um plano completo. Por quê? Porque ele quer roubar, usurpar de Deus para si mesmo, já que ele passou a crer que ele é o próprio Deus na prática, ele quer usurpar de Deus um atributo que é exclusivo de Deus, Felipe. Qual? O de saber o futuro. É a onisciência de Deus. Só Deus é onisciente. Só Deus. Por isso que o pecador sexual ele não considera o nome dessa série que a gente está tratando aqui, consequências. Porque não tem consequências, é um mundo perfeito dele, ele dita as próprias verdades. Porque na cabeça dele, ele já previu o futuro. Cara, isso faz muito sentido. Entendeu? Vai dar tudo certo o que eu tô fazendo. É o crime perfeito, o plano perfeito, tudo certo. Só que esse atributo é um atributo exclusivo do Deus com D maiúsculo, Deus verdadeiro. O filho pródigo, ele saiu com o início de plano. Na cabeça dele ia dar tudo certo. Ele não contava que ele ia acabar comendo comida de porco. No final das contas, ele tá lá comendo comida de porco. E aí ele tem que voltar pro único caminho que realmente ele conhecia, que era o caminho de casa. Só quem tem um plano perfeito, já completo na mente, é o próprio Deus, que já está lá no futuro. E o presente e futuro para Deus, a mesma coisa, a dinâmica de tempo dele é outra. Logo, como nós, então, glorificamos a Deus nas situações da vida, não só na questão aí do vício da pornografia. Eu conheço Deus, né? Eu vou falar algo que para mim é muito desafiador e que eu confesso aqui, ao vivo aqui, né, na estreia, que eu tenho muita dificuldade ainda, estou engatinhando, aprendendo a fazer isso, e creio que talvez você também. Que é a coisa de confiar, então, nesse Deus que realmente sabe o futuro. Confiar e totalmente aí, é difícil. Olha só, a gente conhece Deus. Deus é conhecido. O futuro para nós é desconhecido. Então, eu vou falar aqui uma frase que pode virar um clichê, um jargão, mas nós temos que confiar no Deus conhecido para desfrutar e viver o desconhecido, que ainda não conhecemos. E é desconhecido para nós, né? Para nós. Mas não é para esse Deus. Por isso que eu confio nele, pelo menos tento, né? Cara, e como o pecado sexual distorce isso de uma maneira tão real, tão profunda, meu Deus do céu. Porque você falando aí, eu fico lembrando do meu passado, da minha vida, cara, foi desse jeito cada detalhe, mano. Todos os planos que eu fiz para pecar, a forma como eu vivi os meus dias, a minha fé em Deus, que eu tinha fé nos meus planos pecaminosos, mas não tinha fé em Deus. Tava morto, né? Distorcido. Cara, confiança zero nesse Deus. Sofrimento, angústia, ansiedade. E isso por mínimas coisas. Uhum. Porque Deus já era um ser que... Cara, será que ele existe? Olha que ponto as coisas chegaram. E esse lance do filho pródigo, mano, você fez uma leitura agora do filho pródigo que de fato ninguém percebe isso, né? Ele bolou um plano perfeito na cabeça dele e o que pode dar errado? Nada. Dá aí meu dinheiro aí, deixa eu viver que tá tudo certo, vai ser bom até o final.
Talvez ele olhou e pensou assim, meu pai já é um idoso, né? E até hoje ele é milionário aí, né? Ele tem tudo do bom e do melhor. Eu vou pegar a minha parte e vou ser igual ao meu pai. Só que a diferença é que meu pai fica aí vivendo essa vidinha chata dele. Ele matou o pai dele no coração dele. Se você for ver, pegar a herança é quando o pai morre. Que tipo de pensamento ele tinha a respeito do pai? Melhor você morto do que vivo. Dá a minha parte na herança aí. Nós matamos Deus no nosso coração quando a gente deixa de glorificá-lo como Deus. Pois é. E essa é uma realidade pesada, mas é a maior das verdades. E é a distorção de crença maior que existe. Uhum. Tá morto. Não faz mais parte da nossa vida, né? Não é à toa que essa logo aqui é um coração, é uma cruz no meio do coração. Né? As pessoas sempre enxergam o coração. Para que bate o olho, né? Enxerga o coração. Mas o mais importante aqui não é esse coração, é a cruz no centro desse coração. Porque se ela não estiver centrada no coração, esquece. Exato. Nós estamos nos baseando em achismos, em sincretismos, em misticismos dentro da própria igreja. Determinismos. E o pior é que a dinâmica dele também, de quando ele, digamos, quer voltar para casa, né, até linkando com o programa de sentimento de culpa, olha só, ele deixa mesmo de lidar com o pai como pai, porque quando ele quer voltar para casa, ele pensa, os empregados do meu pai têm comida de sobra, que não sei o quê. Ele quer voltar como um funcionário da casa. Quando ele volta, o pai trata ele como filho, porque o pai nunca deixou de ser pai. Ele é que deixou de viver e se comportar como filho, por causa da distorção de crença na cabeça dele. E aí ele passa a acreditar que o próprio pai não o aceitará de volta como filho. Uhum. Então ele já chega diante do pai falando, olha, me aceita como um empregado teu. Né? E você que está assistindo, você sente isso. Você acha que Deus não vai te perdoar? E nós falamos sobre o sentimento de culpa 2 programas atrás. Você acha que Deus não vai mais te receber? Você acha que Deus não vai mais te aceitar? Quando, na verdade, Deus está de braços abertos. É que ele nunca deixou de ser Deus. O amor dele nunca mudou. Quem se afastou dele foi você. O amor dele não mudou. Ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser o pai. Uhum. Que sacrificou o próprio filho para que eu e você pudéssemos voltar e desfrutar da presença dele. Então veja, se você acredita que não tem mais lugar à mesa de Jesus, que não tem mais lugar diante da presença de Deus, é porque você tem uma distorção de crença, que está ditando para o seu coração mentiras, achismos, quando na verdade a palavra de Deus te garante totalmente o contrário. E uma vez que você entende essa realidade, aceita essa misericórdia, essa graça, você é atraído de volta a Ele, e recebido de volta por Ele. Exato. Limpo por Ele. O pai, dá um banho nesse meu filho aqui, coloca um anel no dedo dele, ele vai restaurar a sua identidade de filho, que nunca deixou de existir. Foi você que deixou de crer e de se comportar como tal. Cara, olha só. Fantástico. A Bíblia me diz o que é pecado e o que é o perdão de Deus. Mas quando eu não glorifico a Deus como Deus no meu coração, o que a pornografia, assim como todo pecado me vende, ela vende o pecado como nem tão pecado assim, e o perdão de Deus como algo não sendo realmente perdão. Você percebe isso? Porque na hora da ilusão, na hora da distorção de crença, o pecado nem é tão pecado assim. E depois que eu peco, a acusação é tão pesada sobre mim que eu nem enxergo o perdão de Deus como um perdão real. Onde eu tenho que então depositar a minha crença para ela não distorcer? Na palavra. Por isso Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, que é pecaminoso, mas deixem-se transformar pela renovação da sua mente para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está aqui, ó, na palavra dele. Amém. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, que é fruto desse processo de renovação da mente, não é simplesmente parar de se masturbar, parar de assistir pornografia, parar com sexo ilícito. Ela é muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente lá no Instagram do Ministério Vida Pura, siga a página, envie um direct para nós, você vai ser muito bem atendido, muito bem respondido. Tá ok? Não deixe de clicar aqui no link da descrição do vídeo, no streaming da Telmídia, para ter acesso a séries, filmes e desenhos de altíssima qualidade. Ouça o
programa Vida Pura em formato podcast no seu aplicativo aí de música. O aplicativo que você tem, não importa, nós estamos em todos. E se você está ouvindo já no aplicativo de áudio e quer conhecer mais a Teomídia, siga no Instagram Teomídia, ok? Vem com a gente e vem gravar o seu programa aqui nos estúdios da Comef. Davi, obrigado mais uma vez. Tamo junto. A série Consequências da Pornografia não tem hora muito para acabar, não, porque são muitas consequências, mas se você prestar atenção, programa após programa, você vai descobrir passos práticos para andar em verdadeira liberdade. Ok? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro.